Eu quero adicionar um texto. Eu quero adicionar um texto aqui no início falando qual é o local que a pessoa está vendo o vídeo. Então eu quero adicionar um texto no vídeo. Agora muita atenção, tá? Muita atenção. Vocês precisam entender o conceito de camadas, tá? Quando a gente trabalha com edição de vídeo, a gente trabalha com até foto também, tá? Trabalha com camada. Então a camada base vai ser o quê? Vai ser o vídeo. Então eu vou adicionar em cima do vídeo o texto. E posso adicionar mais coisa, eu posso ir empilhando em cima, tá? Criando camadas de conteúdo, tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu vou adicionar agora um texto e esse texto vai ficar em cima do vídeo. E como que faz para adicionar um texto? Muito simples também. Aqui nessa barrinha eu procuro por texto. E aqui ó, é o T de texto. Aí eu aperto em cima do T de texto e aqui ele vai abrir algumas opções. A primeira coisa que ele pede é para eu escrever alguma coisa, tá? Então eu vou escrever represa de Furnas, ok? Que é onde foram feitas as filmagens. Bruno, mas o texto ficou muito grande. Calma que a gente vai ajustar, tá? Então essa primeira opção aqui, ó, para aparecer esse campo para eu digitar é esse tecladinho aqui, ó, ok? Se eu quiser trocar a cor, eu aperto nessa bolinha colorida aqui. Aí eu consigo alterar o estilo de cor, ok? Se eu quiser alterar o tipo do texto, ou seja, o tipo da fonte, eu aperto no AA. Aperto no AA. E aqui eu tenho várias opções, ó. Várias opções, tá vendo? Eu vou deixar nessa roboto médio mesmo. E essa terceira opção aqui, ó, na verdade a quarta opção, né, que são esses 3 tracinhos aqui, é onde eu defino o tamanho da fonte. Então eu aperto aqui em cima e agora eu tenho o tamanho da fonte. A minha fonte está tamanho 18. Então eu aperto aqui nessa bolinha e diminuo, ó. Então eu vou colocar desse tamanho aqui, tá bom? Tá? Aqui embaixo eu consigo colocar o espaçamento entre letras. Tá? Então, se eu quiser que fique mais largo aqui, ó, tá vendo? Ou mais próximo, né? É aqui que eu mexo. Aqui embaixo é se tiver um texto com mais linhas. Aí aqui, ó, é o espaçamento entre linhas, tá vendo? Essa última opção. Tá 0 e se eu mudar não vai mudar nada porque só tem uma linha, tá? E aqui eu tenho uma última bolinha. Quando eu aperto eu consigo colocar alguns efeitos. Então já já a gente mexe no efeito. Então beleza. Já coloquei aqui o texto, ok? Se eu confirmar, se eu apertar aqui na setinha, eu confirmei, tá? E aqui, ó, ele começou um novo tutorial, né? Selecione um para editar. Então, tem como colocar qual vai ser o estilo, né? Clique no controlador para navegar rapidamente para o fim do clipe ou do vídeo. Então, aqui está falando, ok. Então, aqui, ó, se eu apertar aqui atrás, final do clipe. Então, o que eu fiz? Eu coloquei o texto até o final do clipe. Tá vendo? Só de apertar, eu coloquei o texto no final do clipe. Mas calma, Bruno, não entendi. Então, vamos lá. Quando eu coloco um texto, ele fica por um tempo determinado em cima do vídeo. Quer dizer que ele vai ficar em cima do vídeo pelo vídeo todo? Se eu quiser, sim. Mas, por padrão, não. Ele fica por um determinado momento. Deixa eu voltar para eu refazer o que eu fiz, ó. Vou voltar. Então, nesse momento, ó, aqui ó, em represa de Furnas, tá vendo? Se eu der o play, tá escrito represa de Furnas por alguns segundos e depois ela some. Tá vendo? Depois ela some. Então, esse texto ele tá ficando por um certo momento. Então, se eu apertar em cima do texto, eu consigo aumentar o tempo que ele vai ficar, que são nessas setinhas aqui, ó, da esquerda ou da direita. Se eu apertar nessa setinha, eu posso aumentar o tempo em que o texto vai ficar na tela. Tá vendo? Ó? Então aqui eu consigo, então deixei agora mais tempo. Se eu der o play, ó, então agora ele vai ficar por mais tempo na tela. Ok? E aí ele sumiu. Então eu quero menos tempo. Então eu aperto em cima, venho aqui embaixo e diminuo o tempo que ele vai ficar na tela. Então é assim que você controla o texto, tá? Quanto tempo que ele vai ficar. Quando você aperta no texto também, ó, abre outras opções aqui em cima. Tá vendo? Ó?
abrem outras opções aqui em cima. Eu posso excluir o texto que eu acabei de colocar, eu posso dividir, ou seja, é como se pegasse esse texto, pegasse uma tesoura e cortasse em duas partes. Eu divido, ó, dividir. Eu posso editar o texto, né? E tem outras opções aqui, ó, keyframe, mosaico, esse aqui a gente não vai falar hoje não, tá? Porque senão a aula vai ficar muito longa aqui, tá bom? E aí eu consigo duplicar também, fazer uma cópia e por aí vai, tá? Então eu posso fazer várias coisas com esse texto. O que eu quero fazer com ele então? Eu quero editar, ok? Eu quero editar a forma que ele aparece na tela. Então o que eu vou fazer? Se eu der um toque simples em cima dele, eu tiro, né? Eu tiro a marcação dele. E aí eu consigo editar, se eu der o OK aqui, né? Sumiu o texto de novo, tá vendo? O texto ainda está no vídeo. Se eu der o play, o texto ainda está no vídeo. Para eu poder editar o texto, eu tenho que apertar no T de texto para abrir as opções de texto, tá? Por isso que eu falei que esse aplicativo, ele, depois que você entende como ele funciona, fica mais fácil de você utilizar, né? Então, beleza. Vou apertar em cima do texto que eu quero editar. E agora eu quero adicionar um efeito nele. Na verdade, eu quero editar, né? Eu quero editar o texto. Então, vou apertar aqui na opção de editar. Por quê? Porque eu quero adicionar um efeito nele. Eu não quero que ele entre seco, igual ele está. Se você for reparar, ó, você der o OK aqui para tirar, eu vou arrastar o texto mais para a direita, tá? Então, eu aperto em cima do texto, seguro e arrasto ele um pouquinho mais para a direita. Então, o vídeo vai começar sem o texto, ó. Aí o texto entrou de uma vez e depois ele vai sair de uma vez também. Eu quero colocar um efeito para ele entrar bonitinho. Então, como que eu faço? Aperto em cima do texto, aperto em editar o texto. Aqui no final, ó, nessa bolinha mexendo, aperto aqui em cima e eu posso apertar em entrada, qual o efeito que eu quero para entrada. Aí eu defino qual vai ser o efeito. Então, eu tenho esses efeitos aqui, ó. Então, vamos lá. Ó, tá vendo? Ele vai aparecendo devagarinho, tá vendo? Ó? Eu tenho esse aqui, que ele aparece, que ele aumenta de uma vez. Eu tenho esse aqui, que ele vai de fora para dentro. E eu tenho outros efeitos, ó. Então, tem todos esses efeitos aqui. Tá vendo? Vamos ver qual que eu vou escolher. Acho que eu vou escolher esse aqui, ó, que é de fora para dentro, ó. Esse aqui. Vai ser esse. Então, eu defini qual vai ser a entrada, como que ele vai aparecer. Agora, eu preciso definir como vai ser a saída. Então, eu aperto aqui em saída, ok? E eu vou colocar um efeito. Então, eu vou colocar o efeito sumindo, o efeito contrário, né? Ok? Então, vamos lá. Então, tá desse jeito. Eu quero desse jeito aqui, ó. Então, ele entrou. Olha como é que ele tá ficando, ó. Ele veio, vai ficar e vai sumir voltando, tá vendo? Então, ele vai ficar desse jeito aqui. Então, já defini como vai ser a entrada, como vai ser a saída e vou dar o OK. Pronto. Como que está nosso texto? Vamos ver. Então, voltei aqui o nosso filme para o início e vou dar o play. Ó, tá vendo? Voltou. Agora ele vai voltar sumindo, ó. Voltou sumindo. Foi esse efeito que eu acabei de colocar. Maravilha. Maravilha. Então, o texto já está beleza. Vou confirmar. Então, nosso texto já está do jeito que está, no local que está, tudo certo. Bruno, eu quero alterar o local do texto. Eu quero arrastar mais para frente ou mais para trás. Como que faz? Então, vamos lá. Aperto no T para abrir a opção de edição de texto. Aperto em cima, dou um toque em cima do texto que eu quero arrastar. Ok? Ele vai ficar marcado. Aí depois eu aperto e seguro em cima do texto que eu quero arrastar. Aperto e seguro. E aí ele me abre a opção de arrastar. Ó. Eu posso deixar mais para trás, posso deixar mais para frente. Eu posso mexer do jeitinho que eu quiser. Tá bom? Então eu defini onde eu quero que ele fique, solto o meu dedo e é ali que ele vai ficar. Agora eu confirmo e pronto. Ó. Agora o texto está desse jeito aqui. Ó. Represa de Furnas. E depois ele some. Ah, Bruno, o texto está no meio da tela. Tem como abaixar ele, colocar ele aqui embaixo, ou em cima, ou de um lado, ou de outro? Tem. Então, como que faz? Aperta no T para abrir a edição do texto. Aperto em cima do texto que eu quero editar aqui embaixo. E aí, ó, aqui em cima que eu arrasto, tá? Aperto aqui em cima
e arrasto o texto para onde eu quero que ele fique. Se eu quero que ele fique aqui embaixo, eu arrasto até aqui embaixo. Dou OK e pronto. Ó. Agora o texto está aqui embaixo, tá vendo? Represa de Furnas. Ok? Deixa eu mostrar, lógico, como que você altera o estilo do texto, né? Ah, Bruno, tá um texto branco e só. Eu quero meu texto rosa, eu quero vermelho, eu quero que ele tenha um fundo azul, eu quero que ele tenha uma sombra. Tudo isso tem como fazer. Então vamos lá. Aperta no de texto, aperta em cima do texto que eu quero, ok? Em cima do texto que eu quero editar, e aí você aperta em editar. Aí, como eu disse, aqui você tem todas as opções. A primeira opção, quando esse tecladinho aqui do lado do X, quando você aperta nele, abre aqui essa caixinha para você digitar. Então, aqui é o texto em si, tá? A bolinha é a edição do estilo do texto. E aqui você tem estilos pré-definidos. Então, se eu apertar nessa primeira opção, ó, é um texto com... Aqui está tampando, né? Eu vou subir um pouquinho para vocês conseguirem ver, tá? Então, esse aqui, ó, é um texto com sombra. Esse aqui, ó, é um texto com fundo preto. Esse aqui, ó, é o texto laranja com borda e sombra, tá vendo? Então, esse aqui, ó, texto. Então, esses aqui são estilos pré-definidos, tá vendo? Ó? Então, aqui são essas as opções, ó. Esse aqui não dá nem para ler, né? E aí, essa última aqui. Então, são essas opções. O que eu vou definir? Eu posso definir a cor que eu quiser. Então, por exemplo, eu posso apertar nessa primeira opção, que já está com sombra, e aqui embaixo, ó, eu tenho as opções texto, borda, sombra, rótulo, opacidade, tudo. Eu consigo mexer tudo no texto, né? Então, por exemplo, se eu apertar aqui em texto, eu consigo definir a cor dele. Ah, eu quero que o meu texto seja rosa. Aperto em rosa, pronto, mudei a cor do texto. Eu quero que seja azul, azul claro. Aperto e troquei a cor do texto. Tá vendo? Borda, do mesmo jeito. Aperto aqui em borda e consigo definir qual vai ser a cor da borda. Aperto em sombra e aí eu tenho aqui algumas opções. O X e o Y é aquela questão matemática, né? X é na horizontal, é o plano cartesiano, né? Então, o X é na horizontal e Y é na vertical. Ou seja, se eu colocar X um pouquinho para a direita, a sombra vai ficar um pouquinho para a direita. Y um pouquinho para a direita, aqui, ó, ela vai ficar um pouquinho para baixo. Se eu quero que seja o contrário, a sombra para cima e para o lado esquerdo, eu vou colocar do outro jeito. Ó. Aperto na bolinha e arrasto para o outro jeito, tá vendo? Aqui não vai dar para ver porque o fundo está escuro, né? Bruno, se eu quero colocar uma borda rosa, eu venho aqui em borda e aperto em rosa. Virou a borda rosa, não dá nem para ler. Ah, Bruno, eu quero tirar a borda. Então eu arrasto aqui para o fim e aperto nessa opção cortada. Aí eu tiro o efeito, tá? Sombra do mesmo jeito. Se eu não quiser sombra, eu aperto nessa opção e tiro, tá? Então aqui, como eu estava dizendo, é o plano cartesiano X e Y. Então, ou seja, qual vai ser o ângulo? Aqui está o texto. Se eu quero que a sombra dê um efeito embaixo, assim, um pouquinho embaixo, então, aqui, vamos supor, aqui tá o texto. Eu quero que fique um pouquinho embaixo, mas para o lado, para dar um efeito de sombra. Aí eu coloco o X um pouquinho para a direita, Y um pouquinho para a direita. Então fica angulado, né? Fica com ângulo a sombra, como se a luz tivesse vindo desse sentido. Aí fica a sombra para a direita, tá bom? Então aqui você controla qual o ângulo da sombra. Geralmente vai ser um pouquinho para o X e um pouquinho para o Y, ok? E aqui embaixo é a opacidade, está em 31%, tá? Opacidade é o quê? É o quanto aquele elemento vai estar transparente ou não, é a opacidade dele, tá? Então aqui você tem rótulo, você tem opacidade do texto todo, no caso, ok? Do texto todo, mas a gente não vai mexer com isso não, tá? Eu vou voltar o texto para branco, eu aperto aqui no texto, arrasto aqui para o início, aperto em branco. Eu quero meu texto branco mesmo, ok? E aí, aqui que você consegue editar. E como eu disse, aqui embaixo você tem os estilos, né? Para facilitar aí a sua vida, ok? Então, definir como está, confirmo. Aperta aqui para confirmar. Agora eu vou voltar a abaixar aqui o texto. Bruno, se eu quiser o texto mais para a direita,
arrasto para a direita, sem problema. Se eu quiser em cima, arrasto para cima. Tá vendo? Arrasto para baixo. Ah, deixa eu mostrar a sombra aqui em cima. Ó, vou apertar em editar. Vou apertar aqui nas cores. Vou apertar em sombra. Ó, vamos lá. Se eu arrastar mais para a direita, ó, a sombra, ó, fica mais para a direita. Para a esquerda, tá vendo ali em cima? Não sei se está dando para ver, ó. Então o X é horizontal, né, no plano cartesiano. Então o X é horizontal e o Y, ó, é para cima, para baixo, ó. Tá vendo? Geralmente você coloca X um pouquinho para a direita, Y um pouquinho para a direita. E geralmente é assim. Você dá o OK e agora o texto está certo. Vou puxar ele aqui para baixo e, ó. E o próprio aplicativo ele te dá algumas opções de alinhamento, né? Se eu arrastar aqui para a esquerda, ó, tá vendo que ele gruda na esquerda? Grudou na esquerda. Então é a forma de alinhamento. Se eu puxar para baixo, ó, ele gruda embaixo. Então ele está alinhado embaixo. E repara aqui também, ó, enquanto eu estou arrastando, aparecem umas setinhas aqui em cima, linha. Ó. Quando aparece a linha, está alinhado no centro. Ó. Apareceu a linha, está alinhado no centro. Agora eu posso subir e definir onde que ele vai ficar. Aí eu solto. Agora eu sei que esse texto está alinhado no centro aqui do meu vídeo, ok? E aí eu aperto em OK.